Estamos hoje a estudar a situação de Jerusalém, descrita pelo profeta Ezequiel, no capítulo 16 do livro de Ezequiel, especificamente versos 48 e 49. Nós vamos ver agora que Deus faz uma comparação, uma analogia da situação espiritual de Jerusalém com a própria Sodoma, que foi destruído, que consta lá no livro de Gênesis, que foi destruído, que foi livrado Ló e a esposa dele, as filhas de Ló foram retirados de Sodoma e veio fogo do céu. Pois é, essa mesma cidade, conhecida como é uma das cidades do pecado, descrita na Bíblia, que foi destruída por Deus, ela foi utilizada em comparação e analogia à própria Jerusalém. Então, versos 48 do capítulo 16 de Ezequiel. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste também tuas filhas? No verso 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removida ali. Então a destruição, a causa da destruição de Sodoma, está descrito lá no verso 49. Vamos analisar mais detidamente. Soberba, fartura de pão e tranquilidade, e não amparou o pobre e o necessitado. Por isso que Deus executou o seu juízo contra essa cidade, segundo o profeta Ezequiel, capítulo 16, versos 49. Então a situação de Jerusalém era semelhante à situação de Sodoma, e isso foi um alerta do Senhor, que ela poderia também ser castigada, e foi, de fato Jerusalém foi, através do cativeiro assírio, cativeiro babilônico, que impôs que eles adorassem deuses estranhos, inclusive no cativeiro. Foi o castigo justamente por virar as costas a Yahvé e adorar ídolos, adorar imagens de Deus, de falsos deuses das nações pagãs estrangeiras circunvizinhas, dos amorreus, dos heteus, dos jebuseus, daqueles também que adoravam o chamado deus Baal, deus da fertilidade, eles faziam culto a Baal. E aqui está uma advertência, os profetas sempre advertiram das consequências do caminho por eles escolhidos. Temos o profeta Isaías, depois temos o profeta Ezequiel, temos o profeta Jeremias, que fala do período pré-cativeiro babilônico, e no período cativeiro babilônico também, o profeta Jeremias, foi conhecido como profeta das lágrimas, o profeta Isaías, corajoso Isaías, o Ezequiel também. E aqui eles estão fazendo justamente esse apontamento, Deus está fazendo esse apontamento. Atenção, cuidado. O caminho que vocês estão indo, vocês estão tendo a fartura de bens. E vocês não estão lembrando de cumprir os meus mandamentos, as minhas vontades, as minhas decisões, que é amparar o pobre, o fraco e a viúva. Vocês estão tendo uma vida individualista. E isso vai ser tomado conta de vocês, como foi tomado de Sodoma. Foi destruído Sodoma por causa dessa situação aqui que a gente acabou de ler. Ele tinha fartura de pão, porém não parava o pobre e o necessitado. O próprio Cristo fala também de Sodoma lá no Novo Testamento. Vamos lembrar disso, dessa passagem, lá em Mateus 10, 15, no capítulo 10, verso 15 de Mateus. Em verdade vos digo que menos rigor virá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Qual é a cidade? É a cidade que rejeitar Jesus Cristo. Então, o próprio Senhor, o próprio Salvador, o Cristo, ele enviou uma comissão de discípulos, está lá, ele escolheu 12 apóstolos. No capítulo 10 de Mateus, se você ler, deu instruções a esses apóstolos e enviou a pregar. E ele está fazendo uma advertência. No verso 14 do capítulo 10 do livro de Mateus. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saíres daquela casa ou daquela cidade, sacudir os vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor virá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. São cidades que não conheceram ao Cristo.
Sodoma e Gomorra é do Antigo Testamento, do livro de Gênesis. Não conheceram a graça do Salvador, a doutrina de Cristo, o Pai encarnado, não conheceram nada disso. E essas cidades, vai ser menos rigor para essa cidade, porque em relação às cidades que rejeitarem a doutrina de Cristo, que rejeitarem Cristo como Salvador. Então, ele está dizendo que quem rejeitar Cristo vai cometer um pecado maior do que cometeu Sodoma, que foi descrito lá, que não amparou o fraco, o pobre, a viúva, que teve fartura de pão e foi destruída por Deus. Vai ser pior se ele rejeitar Cristo. Então, porque Cristo é a verdade, Cristo é o caminho. E ele está dizendo que esses que rejeitam a Cristo, está dizendo assim, se vocês rejeitar, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Qual é a cidade? A cidade que rejeitar Cristo, rejeitar os milagres, mesmo vendo os milagres, mesmo vendo a bondade do Salvador, mesmo vendo as curas, mesmo vendo a imagem de Deus, rejeitar, aquela cidade que rejeitar a Cristo. Menos rigor do que em comparação a Sodoma, que a gente acabou de ler. Nós temos também o alerta do Cristo lá no Mateus capítulo 12 também, que fala que os ninivitas foi no tempo de Jonas, no livro de Jonas, que Jonas pregou aos ninivitas: eles se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Então aqui está a oportunidade. Nós temos a visitação do Messias, do Cristo, do Salvador. Ele trouxe a verdade. Ele veio resgatar os valores lá do Antigo Testamento, a nova aliança. Ele veio estabelecer uma nova aliança, resgatar a lei de Deus, a observância, o cumprimento dos 10 mandamentos. Ele veio. Então, a fé em Cristo e a obediência em Cristo é a base do Novo Testamento e de toda a Bíblia. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, aponta para a vinda dele. E ele disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Sodoma pecou, Jerusalém pecou, e aqueles que rejeitaram também o ministério de Cristo, aquelas cidades também pecaram. Pecaram tão grave quanto Sodoma, que não conheceu a Cristo. Os que rejeitaram a Cristo, o pecado foi tão mais grave do que Sodoma, que não conheceu a Cristo. Então esse é um alerta. É um alerta que Jerusalém teve numa situação pior do que Sodoma. Aqui está falando no verso 49, eis que foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Então está comparando com Jerusalém. Sodoma está sendo comparado com Jerusalém. E tanto ao caminho de violência, ao caminho de menosprezo aos mais fracos, aos oprimidos. Então, hoje, isso continua sendo atual. Essas palavras continuam ressoando até a modernidade. Então, enquanto se não se absorver que Deus é um Deus de amor, de misericórdia, que Deus não quer a opressão do pobre, do fraco, do órfão, da viúva, que Deus quer restaurar, Deus tem um povo dele que ele quer zelar. É isso que nós temos que ver, é isso que Cristo veio trazer lá no Mateus 25, fala expressamente no dia do juízo. No dia do juízo, como vai ser, que o próprio Cristo, ele vai levar em consideração isso. Lá em Mateus 25. Mateus 25,